Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos ver uma questão sobre ecologia e um pouquinho de botânica, mais precisamente sobre meio ambiente. Bora pro enunciado? Os jardins de chuva, como o esquematizado na figura, vêm sendo implantados em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno, com a função de reter partes das águas pluviais e diminuir sua velocidade de escoamento. Para isso, o solo do jardim deve ser preparado a fim de absorver a água e facilitar sua infiltração, direcionando-a ao lençol freático. Outra vantagem desses jardins é a retenção e a decomposição de poluentes carreados pelas águas pluviais. Ainda, ao mesclar diversos tipos de plantas, os jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade do local. Vocês viram o tanto de coisa boa que é a implantação de jardins de chuva em ambiente poluído, em áreas urbanas? Olha quanta coisa bacana, né? Tenta minimizar os alagamentos, retém parte das águas pluviais, diminui sua velocidade de escoamento, ou seja, já evita aquelas enxurradas enormes, né? Também tem a preocupação de aumentar os níveis de água do lençol freático, vantagem de aumentar a biodiversidade local. Só tem vantagem aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui quais são esses seres vivos destacados. Por exemplo, aqui nós temos plantas, né? Os produtores do ambiente terrestre. Olha que interessante. Além desses produtores, nós temos seres vivos que podem ser consumidores primários. Olha o gafanhoto aqui como consumidor primário, bonitinho. Olha aqui a borboletinha como consumidor primário, bonitinho. Olha, quando um sapinho se alimenta. Então percebe que aqui nós temos uma teia alimentar, ó. Produtor para o consumidor. Aí nós temos a possibilidade dessa borboletinha servir de alimento pro sapinho, que é um consumidor secundário. Veja bem, fechei uma cadeia alimentar. Aqui, ó, o gafanhoto pode servir de alimento para o pássaro, que também é um consumidor secundário aqui, nessa ideia. Então temos pelo menos duas cadeias alimentares aqui, temos uma teia alimentar. Tá bem? Sem contar que o lençol freático vai ser abastecido, isso é fantástico. Vamos dar uma olhada no comando da questão? Com base na descrição e no esquema do jardim de chuva apresentados, é correto afirmar que, letra A, esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema, no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Tá parecendo algo bem interessante aqui, né? Mas ele fala de componentes bióticos e abióticos. Quando que nós estudamos isso? Nós estudamos componentes bióticos e abióticos quando nós estudamos um ecossistema. Lembrando que ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos, ou seja, de seres vivos e fatores físicos de uma região. É tudo que nós temos aqui, né? Olha a água que vocês estão vendo aqui, sendo representada por essa chuvinha aqui acontecendo. Aqui nós temos terra, aqui nós temos luminosidade para as plantinhas fazerem fotossíntese. Tem o ar que todos os seres vivos respiram aqui. Então, quer dizer, tem fatores físicos, como temperatura, umidade. E tem os fatores vivos, os fatores bióticos. Então, nós temos um ecossistema aqui sim. Essa é a nossa alternativa correta. Agora, por que as outras estão erradas, né? B. Nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com 2 níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível dos consumidores secundários.
Temos aqui alguns erros. Você está percebendo, por exemplo, que está falando só de 2 níveis tróficos. Ah, professor, mas eu não sei o que são níveis tróficos. Vamos lá. Vou pegar a primeira cadeia alimentar que nós temos aqui, tá? Nós temos a planta como nosso produtor, ok? Serviu de alimento para a borboleta. Foi buscar o néctar ali, né? Consumidor primário, que serve de alimento para o sapinho, que é o consumidor secundário. O produtor sempre vai ser o primeiro nível de alimentação, ou seja, primeiro nível trófico. O consumidor primário sempre será o segundo nível trófico e o consumidor secundário sempre o terceiro nível trófico. Nós temos 3 níveis de seres vivos, 3 níveis tróficos. Então, quando fala aqui que só tem 2 níveis tróficos, está errado, são 3. E depois, na hora que fala que os animais, no caso a borboleta e o sapo, pegando como exemplo essa cadeia alimentar aqui, ocupam o nível de consumidores secundários, todos os animais? Não. Lembra que é muito interessante a gente destacar o estudo de cadeias alimentares. Muito interessante, nós temos um exemplo aqui. Alternativa C. Esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas, caracterizadas por possuírem raízes pivotantes, que aumentam a eficiência na absorção de água. Olha que interessante. Aqui nós temos uma raiz pivotante, ou seja, tem um eixo central e as raízes secundárias. Isso daqui é típico de planta dicotiledônea, angiospermas dicotiledônea. Só que aqui nós temos uma raiz sem eixo central, uma raiz em cabeleira. É de angiosperma? É, mas é de angiosperma monocotiledônea. E a alternativa está considerando apenas raízes pivotantes, não as raízes em cabeleira. Então eu tenho uma raiz em cabeleira aqui de mono e uma raiz em cabeleira aqui também de monocotiledônea. Percebe? Não fala das raízes fasciculadas em cabeleira, aquelas raízes ótimas para serem colocadas bem assim como está aqui, nas margens, para que segure os grãos, né? As raízes das monocotiledôneas, como formam essa rede, não tem um eixo principal, ela tem várias ramificaçõezinhas pequenas, formam uma rede segurando, evitando a erosão do solo, né? Então é interessante plantar aqui nas beiradinhas. E as pivotantes, as dicotiledôneas, mais aqui ao centro, onde vão conseguir absorver a água lá do fundo. Então o nosso erro aqui é bem esse. Falar que só existem raízes pivotantes, porque as monocotiledôneas não são. Letra D. O uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência de um jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração da planta. Não diminui. Quanto maior for o tamanho da folha, maior a evapotranspiração da planta, tá bem? Plantas de ambiente seco têm as folhas mais estreitas, menores, para transpirar menos. Já as plantas de ambientes úmidos, sombreados como florestas tropicais, têm as folhas enormes e a taxa de transpiração é muito grande. E o erro na letra E se encontra aqui, A decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas, que transformam os detritos em nutrientes, resultando na etapa final em moléculas orgânicas complexas. Olha lá. Não. Gente, quem faz decomposição são seres decompositores. Anota aí, fungos e bactérias. Presta atenção nisso, pega o seu caderno e anota. Fungos e bactérias fazem decomposição, não os parasitas. Então o que os fungos e as bactérias fazem? Transformam a matéria orgânica morta em sais minerais. E sais minerais vão para o solo e do solo eles devolvem. Então o que eles estão fazendo na verdade, né? Eles estão reciclando a matéria
fazendo a ciclagem da matéria, dos elementos químicos. Por isso que é tão importante os seres decompositores. Imagina, no caso de queimadas em florestas, um dos maiores problemas está na morte dos decompositores, porque se os decompositores morrem, não tem como fazer a ciclagem de matéria, de elementos químicos. Seres vivos morrem e não tem quem transformar a matéria orgânica morta em sais minerais. Percebe o grande problema? Por que uma queimada destrói muito o solo, deixa o solo pobre, não só desprotegido da erosão, mas o solo pobre em micro-organismos. Aí está o grande problema. Beleza? Aproveitou os detalhes para ir estudando cada vez mais? Veja aí, ó, nós falamos de componentes do ecossistema, nós falamos de cadeia alimentar, falei de níveis tróficos com vocês, acabei falando também da lâmina das folhas, quanto maior for a folha, maior a transpiração vegetal, e também falei um pouquinho sobre decompositores. Vale a pena voltar e anotar tudo, hein? Se gostou, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. E se quiser ajudar o professor a continuar produzindo conteúdo, cada vez mais aulas e cada vez melhores, torne-se um jovem colaborador. Se tornando um jovem colaborador, você ajuda nesse projeto educacional. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!